Jesus nos ensinou a obedecer ao Pai independente das nossas emoções. Ele nos ensinou a respeitar a Deus e nos posicionarmos de forma em temor do Senhor. Nós vemos isso, podemos ver isso lá em Mateus 26, onde Jesus, no Getsemane, nos diz o seguinte, lá no versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Observe, Jesus, ele estava ali em sentimento de angústia. Ele pediu para que passasse o cálice, mas ele disse: Todavia, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, ele respeitou ali, mostrou temor ao Senhor e respeito à vontade do Senhor, que a vontade do Senhor é soberana sobre tudo. E o versículo 40 segue dizendo: E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Observe, Jesus aqui está nos ensinando que, ainda que nós sejamos prontos em espírito, a nossa carne é fraca. Então, nós devemos nos manter em espírito de oração e que a oração ela nos traz o fortalecimento necessário e também nos ajuda a nos mantermos retos diante do Senhor em nossas emoções, mesmo as nossas emoções tentando nos induzir ao erro, mesmo as nossas emoções tentando fugir daquilo que a nossa fé nos diz para enfrentar, que é caminhar nos caminhos da vontade de Deus, ou seja, na obediência, no temor do Senhor. E aí o versículo 42 diz o seguinte: E indo a segunda vez, orou dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Ou seja, Jesus ele mostrou ali o lado humano também. Ele nos ensinou que é natural nós termos emoções, nós temos fraqueza carnal, nós temos as nossas fraquezas, mas que diante da oração nós podemos resistir, assim como ele também resistiu. E que o que importa diante disso tudo é a gente manter a obediência e o temor do Senhor. E aqui é posicionamento de respeito diante do temor do Senhor. Com isso, nós podemos nos direcionar também lá em Romanos, onde Paulo diz o seguinte, lá em Romanos 5:12, diz o seguinte, o título é assim: A morte veio por Adão e a vida por meio de Cristo. O texto segue dizendo: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por sobre esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então aqui o texto está nos dizendo sobre a morte que veio por Adão e a vida por meio de Cristo, que Jesus Cristo nos justificou e pagou o preço por nós. Mas o que nós podemos refletir disso tudo é sobre o posicionamento que Jesus Cristo nos ensina ao Pai, que é a obediência. E nós podemos refletir que o que fez o homem cair foi a desobediência. A desobediência a Deus, a falta de temor e a desobediência
com a desobediência a Deus, fez com que o homem fosse separado do Senhor. E a obediência de Cristo Jesus, mesmo com tamanho sofrimento, suportou tudo por amor a nós em obediência ao Pai também, foi até a morte de cruz, e venceu por nós. Então, nós, para vencermos nessa vida, devemos buscar a obediência também. Guardar o nosso coração no temor do Senhor, buscando obedecer o Pai em todas as coisas e seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que em tudo suportou mesmo diante de emoções e angústias, buscando fazer a vontade de Deus, ainda que as suas emoções quisessem fugir e quisessem o contrário. Ainda que as suas emoções dissessem para falar não, que era uma opção, a fé e a obediência ao Pai lhe direcionava a dizer sim e continuar nos caminhos que Deus tinha para ele, não aquilo que as suas emoções carnais o induziam. Então, que a gente possa aprender mais com Cristo Jesus, a fortalecermos o nosso espírito em oração, para que, diante das nossas inclinações carnais, das nossas emoções gritando para fugir dos caminhos que o Senhor tem para nós, a gente permanecer com a fé em Cristo Jesus, focada na obediência e no temor do Senhor, buscando viver somente o centro da vontade de Deus e não aquilo que as nossas emoções e as inclinações carnais e os intuitos do nosso coração dizem que é bom ou não, e sim que a gente caminhe pelos caminhos de Deus, buscando sempre guardar o temor do Senhor e o foco em Jesus Cristo, na postura de Jesus Cristo, que ele nos ensinou, a obediência ao Pai sobre todas as coisas. Glória a Deus, Senhor, eu entro na tua presença nesse momento para te agradecer e para te lembrar, Pai, o quanto nós somos limitados, o quanto nós somos dependentes do Senhor, Pai, para nos ensinarmos como crianças, como seus filhos, para que todos os dias a gente tenha a lapidação do nosso coração, para assim viver mais a sua boa, perfeita e agradável vontade, para estar sempre nos seus caminhos e não nos acharmos independentes do Senhor, Deus, porque a tua palavra mesmo diz que aquele que está em pé vigie para que não caia, Senhor. Então, que nas nossas fraquezas a gente se glorie no Senhor e que a gente tenha entendimento que é nas nossas fraquezas que o seu poder se aperfeiçoa, que o Senhor é por nós todos os dias para nos ajudar a melhorar, que não devemos ter medo do Senhor, e sim temor ao Senhor, respeito, buscando obedecer sobre todas as situações, ainda quando as nossas emoções nos dizem para fazer o contrário daquilo que o Senhor pede, que a gente permaneça com a nossa fé fortalecida e não deixe que a nossa fé desfaleça, Senhor. Ilumina os nossos caminhos, os nossos passos, guarda o nosso coração para não pecar contra ti. É o que eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, e todavia que seja feita a tua vontade acima de todas as coisas. Glória a Deus.